André não perdeu o emprego por incompetência. Ele perdeu o emprego porque se recusou a deixar um avião cair do céu. Em menos de 24 horas, seu nome seria apagado da indústria. E ninguém saberia a verdade. O som de vidro quebrando não vinha da janela. Vinha da carreira de André sendo destruída diante de 12 acionistas silenciosos. André Moreira estava na cabeceira da mesa de mogno na sala de conferências A. Era um homem negro alto, de 40 anos, vestindo um terno que já vira dias melhores, mas estava impecavelmente passado. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas. Uma postura militar te adotará quando o mundo estava desmoronando. Do outro lado da mesa, Roberto Valença, diretor de operações da Aerotech, gritava: negligência, André. Não há outra palavra para isso. A voz de Valença ecoou, reverberando nas paredes de vidro à prova de som. O protótipo explodiu na pista de testes. 30 milhões de dólares em cinzas e metal retorcido. E a assinatura na ordem de serviço de ontem é sua. Valença jogou o tablet sobre a mesa. A tela mostrava a assinatura digital de André autorizando o teste. André olhou para a assinatura. Ele sabia que era falsa. Sabia que alguém havia usado seu login de administrador. E sabia exatamente quem era esse alguém, sentado à direita de Valença, com um sorriso de crocodilo disfarçado de preocupação: Marcelo, o vice-presidente. Eu não autorizei esse teste, Roberto, disse André. Sua voz era calma, um contraste gritante com a histeria na sala. Era a voz de um homem que sabia que a verdade não precisava ser gritada. Eu emiti um relatório de desligamento há 48 horas. A turbina tinha microfissuras. O sistema diz o contrário, retrucou Valença. O registro do sistema diz que você removeu o desligamento ontem à noite às 23 horas. André sentiu um nó se apertar em seu estômago. Às 23 horas da noite passada, ele não estava conectado ao sistema da empresa. Às 23 horas, ele estava sentado no chão do quarto do filho, segurando o nebulizador, enquanto Davi lutava para respirar durante uma crise de asma. Assuma a responsabilidade, André, disse Marcelo suavemente, girando uma caneta à cara entre os dedos. Seja homem. Admita que você estava distraído com seus problemas pessoais de pai solteiro e cometeu um erro. A empresa pode ser mais tolerante se você confessar. A isca estava lançada. O silêncio tomou conta da sala. O ar-condicionado zumbia. 12 pares de olhos julgavam André. André sabia exatamente como aquele conselho o via. Um pai solteiro negro era sempre o alvo mais fácil quando algo dava errado. Eles não viam um engenheiro-chefe de segurança com 15 anos de experiência sem acidentes. Eles só viam o elo mais fraco socialmente. O homem que precisava do salário mais do que qualquer outro ali. André olhou para Marcelo. Depois olhou para Valença. Eu não cometi nenhum erro, disse André. Então você está demitido por justa causa, sentenciou Valença. E pode esperar acusações criminais por danos. O carro de André era um SUV confiável e seguro, cheio de brinquedos no banco de trás. Mas naquela viagem para casa, parecia um carro funerário. Ele dirigia no piloto automático. Sua mente repassava os últimos minutos. Justa causa. Processo. Seu nome arrastado pela lama. Ele parou no sinal vermelho e olhou para as próprias mãos no volante. Elas não tremiam. André não se permitiria tremer. Ele tinha um mantra: o caos para na porta da frente. Quando estacionou na garagem de sua modesta casa, em um bairro de classe média que ele lutava para pagar, respirou fundo 3 vezes. 1, 2, 3. Tirou a gravata. Desabotoou a gola da camisa. Abriu um sorriso, não um sorriso falso, mas o sorriso que seu filho merecia. Ao abrir a porta da sala de estar, o cheiro de alho e cebola refogados o recebeu. A senhora Cleide, a vizinha que cuidava de David à tarde, estava na cozinha. Papai. David correu pelo corredor. O menino tinha 8 anos, usava óculos grandes demais para o rosto e tinha a inteligência aguçada de quem observa tudo. Ele segurava um aviãozinho de madeira balsa.
André se abaixou e recebeu o abraço do filho. Aquele abraço foi o único combustível que o manteve de pé. Cuidado com a fuselagem, piloto, disse André, beijando o topo da cabeça do menino. Como foi a respiração hoje? O ar estava bom, disse David, mostrando o avião. Colei a asa esquerda. Usei cola epóxi, como você me ensinou. Só uma gotinha. Perfeito. Excesso de peso impede o voo. André se levantou, cumprimentou a senhora Cleide e apagou. Quando ela saiu, o silêncio na casa mudou. Não era mais o silêncio do escritório hostil. Era o silêncio da responsabilidade. Naquela noite, enquanto David dormia, André foi até a cozinha. Abriu seu laptop pessoal. A conta bancária tinha reservas para 3 meses. 4. Se ele reduzisse o consumo de carne e a velocidade da internet. A escola de Davi era particular, uma necessidade, já que Davi precisava de apoio pedagógico específico. A mensalidade vencia em 5 dias. André olhou para a tela escura do computador. Ele não tinha apenas perdido o emprego. Na indústria aeroespacial, reputação é tudo. Ser demitido por negligência que causou a explosão de um protótipo era o fim. Nenhuma outra empresa o contrataria. Ele estava marcado. 2 dias depois, o telefone de André tocou. Número desconhecido. Era Marcelo, o vice-presidente. André. Podemos conversar? Cafeteria no centro. Terreno neutro. André hesitou. Mas a curiosidade e o desespero falaram mais alto. A cafeteria estava lotada. O barulho dos pratos e das conversas servia de disfarce. Marcelo já estava lá, tomando um expresso duplo. Ele empurrou uma pasta de couro preta sobre a mesa enquanto André se sentava. O que é isso? Perguntou André, sem tocar na pasta. Uma saída honrosa, disse Marcelo. Convenci o conselho a não processá-lo criminalmente. Eles estão furiosos com o prejuízo, André, mas eu disse a eles, André é um bom homem, um pai dedicado. Ele estava apenas sobrecarregado. O tom paternalista fez o sangue de André ferver, mas ele manteve uma expressão impassível. Abra, disse Marcelo. André abriu a pasta. Era um acordo de confidencialidade e um acordo de rescisão. Os termos eram claros. André assinaria uma declaração admitindo que esqueceu de verificar a turbina devido ao estresse pessoal. A empresa não o processaria. André receberia uma indenização equivalente a 2 anos de salário. 2 anos de salário. André olhou para o número. Era dinheiro suficiente para pagar os estudos de David até o ensino médio. Era segurança. Era a garantia de que seu filho nunca passaria fome. Tudo o que custou foi sua honra. Por que você está fazendo isso, Marcelo? Perguntou André, olhando o executivo nos olhos. Eu sei que foi você. Eu sei que você usou meu login. Eu sei que você precisava cumprir a meta trimestral e minha inspeção de segurança estava atrasando o lançamento. Marcelo sorriu. O sorriso logo se desfez, substituído por uma expressão fria e dura. O mundo não se importa com a verdade, André. O mundo se importa com os resultados. O protótipo explodiu. Alguém tem que pagar. Pode ser eu, o vice-presidente que traz milhões para a empresa, ou pode ser você, o engenheiro chato que atrapalha o progresso. Quem você acha que o conselho prefere salvar? Marcelo tomou um gole de café. Assine, André. Pense no David. Pense na asma dele. Pense no plano de saúde que você perdeu ontem. Se você brigar comigo, eu garanto que você não conseguirá nenhum emprego para trocar um pneu de bicicleta. Se você assinar, sairá daqui com os bolsos cheios e poderá recomeçar em outra cidade. A mão de André pairou sobre a caneta. Ele pensou em David. Lembrou-se da crise de asma. Do medo de não ter o remédio. Do medo de falhar como provedor. Ser pai é fazer sacrifícios, não é? Talvez o sacrifício fosse engolir o orgulho e aceitar o dinheiro sujo para garantir o futuro do menino. André pegou a caneta. O papel parecia pesar 1 tonelada.
Ele aproximou a ponta da caneta da linha da assinatura. Então se lembrou de algo que David havia dito na noite anterior, enquanto colavam um avião de madeira. Pai, se usarmos muita cola para corrigir o erro, o avião não vai voar, né? Por que fica pesado e desequilibrado? Tente fazer direito, mesmo que demore. Fazer direito, mesmo que demore. André deixou a caneta cair. Ela rolou pela mesa. Não, disse André. Marcelo piscou, confuso. Você é burro? Tem 300 mil reais em cima da mesa. Eu poderia estar desempregado, Marcelo. Eu poderia estar falido. Mas quando eu chegar em casa, meu filho vai olhar para mim e ver um herói. Se eu assinar isso, vou saber que sou uma fraude. E um dia ele também vai saber. André empurrou a pasta de volta. Eu não vendi minha integridade quando aceitei o emprego. E eu não vou vender para me livrar disso. André se levantou. Você vai se arrepender, sibilou Marcelo. Eu acabo com você. Experimente, disse André. E saiu do refeitório. Ao dizer não, André sabia que estava escolhendo o caminho mais longo, e também o mais caro. A promessa de Marcelo não era vazia. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. A notícia vazou para blogs do setor. Engenheiro da Aerotech demitido após explosão de protótipo. O nome de André não foi mencionado oficialmente, mas no pequeno mercado da aviação, todos sabiam. André enviou 50 currículos. Não recebeu nenhuma resposta. Seus colegas de trabalho pararam de atender suas ligações. Ninguém queria ser associado ao cara que explodiu o avião. O dinheiro começou a acabar. André teve que ter a difícil conversa com Davi. Campeão, vamos ter que cancelar a TV a cabo, tá bom? Tudo bem, pai. Temos as contas. E talvez não consigamos comprar o kit do motor para o avião este mês. Davi olhou para o pai. Ele notou as olheiras. Ele percebeu que o pai não estava comendo a mesma quantidade no jantar. Pai, você está triste porque o avião de verdade quebrou. André sentiu o coração apertar. Estou triste porque às vezes as pessoas mentem, filho. E mentiras machucam. Mas a verdade resolve tudo, não é? Perguntou Davi, com a inocência brutal de uma criança. Às vezes leva tempo, filho. Mas resolve tudo. André passava as noites em claro, revisando seus backups pessoais. Ele não tinha acesso aos servidores da empresa, mas tinha a memória. Sabia que o sistema de segurança da turbina tinha sensores. Esses sensores geravam relatórios automáticos. Marcelo poderia ter apagado o registro de acesso, mas não podia apagar as evidências físicas. O problema era provar. Sem acesso à rede interna, André estava impotente. Então, ele recebeu um e-mail. Não era da empresa. Era de um remetente anônimo, criptografado. O assunto dizia simplesmente, sala de conferências, a protocolo 19. André olhou para a tela. Protocolo 19. Sua mente viajou 5 anos no tempo. Ele havia implementado o protocolo 19 quando era gerente de TI, antes de passar para a área de segurança. Era um sistema de redundância para reuniões do conselho. As reuniões eram gravadas em vídeo e áudio. Mas, por privacidade, os executivos podiam desativar a gravação. O que eles não sabiam, ou haviam esquecido, era que o protocolo 19 mantinha uma gravação de áudio de backup de baixa qualidade armazenada em um servidor de conformidade separado para auditorias fiscais. Esse servidor era somente para escrita, ninguém podia apagar os arquivos sem uma chave física guardada no cofre do banco. Ninguém, exceto o sistema automatizado que enviava cópias para os e-mails dos participantes se a ata não fosse gerada em 24 horas. Alguém lá dentro sabia disso. Alguém havia forçado o sistema a enviar o arquivo. André baixou o anexo. Era um arquivo de áudio de 2 horas. A data era o dia anterior à explosão. Ele colocou os fones de ouvido. Seu coração disparou. Ruído branco. Cadeiras arrastando. E então, a voz de Marcelo. Cristalina.
Não me importo com as microfissuras, Roberto. O lançamento tem que ser sexta-feira. As ações estão caindo. A voz tímida de um engenheiro júnior, mas o André bloqueou o sistema. O relatório está vermelho. Marcelo, eu tenho a senha do administrador principal. Vou remover o bloqueio hoje à noite. Se isso der errado, a culpa é do André. Ele é pai solteiro, está distraído, ninguém vai duvidar que ele cometeu um erro. A narrativa já está pronta. Roberto Valença, é arriscado, Marcelo. Marcelo, o risco é perder o bônus trimestral. Remova o bloqueio. Execute o teste. André tirou os fones de ouvido. Suas mãos tremiam. Desta vez, ele as deixou tremer. Não era apenas uma prova de inocência. Era a prova de um crime. Conspiração. Fraude. Ele olhou para o remetente anônimo. Suspeitou de Clara, a secretária executiva que Marcelo tratava como lixo todos os dias. Ou talvez do próprio engenheiro júnior, consumido pela culpa. Não importava. A verdade estava ali. A assembleia trimestral de acionistas da Aerotech estava acontecendo em um hotel de luxo. Marcelo estava no palco. Ele brilhava. O acidente havia sido contido. As ações se recuperaram com a promessa de uma nova gestão. Ele estava sendo anunciado como o novo CEO, substituindo o que se aposentava. A Aerotech aprendeu com seus erros, disse Marcelo ao microfone. Fizemos uma limpa na equipe técnica. Removemos os elementos negligentes. Agora, voamos rumo ao futuro com total segurança. Aplausos educados preencheram o salão. No fundo da sala, as portas duplas se abriram. Não houve alarde. André não entrou gritando. Entrou acompanhado por 2 homens de terno cinza, auditores federais da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e uma mulher, a presidente do Conselho de Administração, Dona Helena, uma senhora de 70 anos que não tolerava tolices. Marcelo parou de falar. O sorriso vacilou. O que é isso? Perguntou Marcelo ao microfone. Estamos no meio de uma apresentação. Dona Helena subiu ao palco. Ela não precisava de microfone. Sua autoridade preenchia a sala. A apresentação terminou, Marcelo. Ela fez um sinal para o técnico de som. Temos um adendo à ata da reunião anterior. O som dos alto-falantes do hotel crepitou. Então, a voz de Marcelo ecoou para 500 pessoas, investidores, jornalistas e funcionários. Se essa confusão explodir, vamos jogar a culpa no André. Ele é pai solteiro. A narrativa já está preparada. O silêncio no salão era absoluto. Um silêncio pesado, sufocante. Marcelo empalideceu. Olhou para a plateia. Viu o shot. Viu o desgosto. Olhou para o fundo do salão. André estava lá. De pé. Imóvel. Não estava sorrindo. Não estava comemorando. Apenas observava a justiça se desenrolar, com a calma de alguém que nunca precisou mentir. Chega, isso é uma armação, gritou Marcelo, o desespero embargando sua voz polida. Isso é ilegal. Um dos agentes federais subiu ao palco. Senhor Marcelo, o senhor está preso para interrogatório por fraude corporativa e por colocar vidas em risco. Por favor, venha conosco. Roberto Valença tentou sair pela porta lateral, mas foi interceptado pela segurança do hotel. O caos se instaurou. Flashes de câmeras. Murmúrios furiosos dos acionistas. Dona Helena caminhou até o microfone. A Aerotech pede desculpas. Integridade é o nosso valor inegociável. E hoje, ela foi restaurada por um homem que tentamos destruir. Ela olhou para o fundo da sala, procurando o olhar de André. André apenas acenou levemente com a cabeça. Virou as costas e saiu da sala antes que os repórteres pudessem cercá-lo. Ele não queria a fama. Não queria os aplausos. Tinha um compromisso mais importante. Uma semana depois, André estava em sua garagem em casa. Ele e David estavam lixando a hélice do aeromodelo.
Um luxuoso carro preto estava estacionado em frente à casa. Dona Helena saiu do carro. André enxugou as mãos no pano e caminhou até o portão. Bom dia, André, disse ela. Dona Helena. O processo contra você foi arquivado. A empresa publicou uma retratação em todos os jornais hoje. Marcelo e Roberto foram indiciados e aguardam julgamento. Que bom que ninguém se feriu no teste, disse André. Você salvou vidas ao impedir aquele teste, André. Se aquele avião tivesse decolado com passageiros. Ela estremeceu. Vim pessoalmente fazer uma proposta. Quero você de volta. Não como chefe de segurança. Como diretor de operações. O cargo do Roberto. Era uma promoção enorme. O triplo do salário. Poder real para mudar a cultura da empresa. André olhou para o carro de luxo. Depois olhou para a garagem, onde David estava soprando serragem da madeira. Agradeço a proposta, Dona Helena. Mas tenho condições. Qualquer coisa que você quiser. Salário, bônus. Não se trata de dinheiro, disse André. Quero autonomia total. Ninguém abre mão da minha segurança. E quero sair às 17h30 todos os dias, sem exceção. Meu filho precisa de mim para o jantar e para a lição de casa. Se a empresa não conseguir funcionar sem mim depois desse horário, então a empresa está falida, não eu. Dona Helena sorriu. Um sorriso de genuíno respeito. Fechado, diretor. Eles apertaram as mãos. Quando o carro partiu, André voltou para a garagem. Quem era, pai? Perguntou Davi. Era do trabalho, filho. Eles se desculparam. E você aceitou? Aceitei. Porque eles prometeram fazer direito agora. André pegou o aviãozinho de brinquedo. Está pronto? Perguntou. Acho que sim, disse Davi. Eles foram para o quintal. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Davi segurava o avião. André segurava o ombro do filho. Vai em frente. Lança. Davi correu e jogou o avião com força. Por um segundo, pareceu que ia cair. O nariz baixou. Mas então, a aerodinâmica perfeita, a cola na medida certa, o peso equilibrado, o trabalho feito com paciência e honestidade, funcionou. O avião planou. Subiu com a brisa. Voou alto, firme, cruzando o quintal e pousando suavemente na grama do outro lado. O avião de madeira voou porque ninguém tentou encobrir uma falha com cola. Foi feito da maneira correta. David pulou e gritou de alegria. Andrew sorriu. O peso que carregava nos ombros há um mês finalmente desapareceu. Ele não era apenas o diretor de operações. Não era apenas um engenheiro brilhante. Era o pai de David. E, naquele momento, essa era a única coisa que importava no mundo.